Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lúcia e eu morava na cidade de Ottawa, na província de Ontário, mas há cerca de 2 meses eu comecei a fazer uma viagem exploratória por todo o Canadá. Eu vou visitar todas as províncias do Canadá e aproximadamente 20 cidades. Dentre essas cidades estavam 3 das principais cidades da província do Quebec. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Para vocês que eu estava um pouco receosa em relação a esse meu período que eu ficaria na província do Quebec, e muito porque eu sempre ouvia questões negativas em relação à província, muito mais questões negativas do que positivas, principalmente no quesito acolhimento aos imigrantes e também ao desenvolvimento do francês. Então eu ficava um pouco receosa porque eu não falo francês, apesar de ter um pouco de contato com a língua, porque Ottawa é uma cidade bilíngue, então apesar desse contato eu não falo francês. Então eu estava um pouco receosa sobre essa questão da comunicação também. Contudo, eu pude passar cerca de 1 mês ali explorando 3 das principais cidades ali da província do Quebec, e a minha percepção em relação à província, ela mudou assim assustadoramente. Hoje a minha visão em relação ao Quebec é muito diferente, e parte disso é justamente pelo acolhimento das pessoas que moram lá para comigo. Então o Quebec ele tem uma história assim de muita luta, e isso é vivenciado diariamente. Quando você visita cidades, você consegue ver que a história ela é contada conforme você vai caminhando pela cidade. Isso é muito interessante. E uma das questões dessa história é tentar manter a cultura francesa ali na província. Então eles tentam de todas as formas manter as origens dele, e uma dessas origens é a língua francesa. Então, como eu falei anteriormente, todas as placas são em francês e as pessoas tentam ao máximo preservar essa questão do idioma. Contudo, não apenas no Quebec, mas no Canadá inteiro houve uma chegada massiva de imigrantes para tentar suprir a necessidade da província de mão de obra qualificada. Contudo, o que acontece? Boa parte desses imigrantes, eles não falam o francês. O francês não é uma língua tão comum quanto é o inglês. Por exemplo, quando a gente está no Brasil, lá no ensino médio, a maioria das escolas, eles acabam ensinando o básico do inglês. Você sai sabendo falar algumas coisas em inglês. Contudo, o francês não é tão comum assim. Então, muitas pessoas, elas têm uma certa dificuldade em aprender o francês, coisa que com o inglês as pessoas já sentem uma certa facilidade. E até um vídeo que nós fizemos aqui no canal é: será que o Canadá de fato precisa de brasileiros, precisa de mão de obra qualificada? E sim, essa é uma verdade. Não apenas a província do Quebec, mas o restante do Canadá precisa sim de mão de obra qualificada para o país. O que acontece? Essa mão de obra qualificada auxilia e muito no mercado de trabalho, porque os imigrantes eles já chegam com uma bagagem educacional e profissional muito grande e que pode auxiliar na economia. Então, por isso que há sim muitas missões de recrutamento aqui no Canadá, principalmente em províncias que têm uma demanda muito grande de mão de obra qualificada, que é para tentar suprir essa necessidade do mercado, e não apenas de brasileiros, né? Mas a grande questão são trabalhadores
qualificados. E essa é uma realidade na província do Quebec. Apesar de ser uma das províncias mais fortes economicamente falando, aqui no Canadá eles têm uma deficiência muito grande de trabalhadores. E essa necessidade de mão de obra, ela não é somente perceptível quando você passa pelas lojas e vê a quantidade de anúncios de emprego, mas também de grandes empresas, tem multinacionais que têm filiais aqui no Canadá e eles precisam de mão de obra qualificada. Contudo, quando esses profissionais eles chegam na província do Quebec, muitos não falam o francês, que é a língua oficial da província. E então eles precisam aprender o francês muitas vezes para então eles não de fato conseguirem um emprego, porque o emprego eles já conseguiram, mas subirem na carreira. Então o francês ele vai ser importante em algum momento da vida profissional dessa pessoa. E justamente por isso o governo ele está incentivando as pessoas a estudarem o francês, a manter essa cultura da língua francesa na província. O governo ele está oferecendo $800 por mês para as pessoas que estudarem o francês de forma full time. E não apenas isso, tem outros benefícios para as pessoas que estão estudando francês. Eles vão pagar a garderie, que é a creche, né, para o seu filho, vão pagar o transporte. Então tem muitos benefícios para as pessoas que estão de fato demonstrando que eles querem aprender o francês na província. Porém, essa questão do governo tentar manter a língua francesa na província é por quê? Porque o inglês é uma língua extremamente forte e presente na vida das pessoas, principalmente na cidade de Montreal. Apesar dela não ser uma cidade bilíngue, ela é sim uma cidade que fala os dois idiomas. Você sai na rua e facilmente consegue encontrar pessoas falando inglês. E eles falam inglês muito bom, eles falam os dois idiomas. Inclusive, para muitos empregos, o inglês, apesar de você estar na província do Quebec, ele será uma necessidade. Porque, como eu falei anteriormente, muitas multinacionais estão estabelecidas ali na província e eles precisam de profissionais que falam ambos os idiomas para eles conseguirem continuar o trabalho deles. Então, não apenas o francês, mas o inglês também vai ser uma questão muito importante para o seu desenvolvimento ali na província. E eu até conversei com uma canadense sobre isso, que é um assunto polêmico realmente, se na cidade de Montreal fala-se os dois idiomas, o inglês e o francês. Eu pedi para ela se eu conseguiria me virar aí na cidade sabendo apenas o inglês e olha só como é que foi a resposta dela. Do you believe that as myself, I just know a few words of French, unfortunately, but do you think that I will be able to stay in the city during a certain period of time just with English? Yeah, you should be Okay. fine. I Okay. mean, I say that with a slight qualification that yes, you might meet the occasional francophone who won't want to speak to you in English, or who will, but begrudgingly, because most people in Montreal know a little bit of English at least, because it's Montreal. If you hang out in the East End or the North End, you might find more French than English. E essa é uma das minhas aulas de conversação. Para quem não sabe, eu utilizo a plataforma do Cambly para eu conseguir praticar o meu inglês, para eu conseguir alcançar a fluência no inglês, para atingir os meus objetivos aqui no Canadá. E o Cambly é parceiro aqui do nosso canal e eles que estão nos ajudando a tornar essa viagem exploratória pelo Canadá possível. E neste mês eles estão com um presente aí para vocês, que é o Cambly Fluency Pack. Ele é um guia estruturado em 4 fases diferentes para auxiliar no seu aprendizado. Então ali você vai ter material de reading, gramática, videoaulas e até aula com tutores. Então olha só, se você quiser receber esse guia, basta você se cadastrar no site do Cambly Brasil para então você conseguir receber o Fluency Pack
do Cambly. Eu vou deixar na tela aqui para vocês o código que você precisa usar na hora que você for se inscrever lá no site do Cambly. Então, como eu falei, basta você digitar ali o seu e-mail, colocar o nosso código e então você vai receber o Cambly Fluency Pack para você conseguir aí alavancar a sua fluência no inglês. E falando inglês, lá em Montreal, durante todo o período que eu fiquei na cidade, eu falei exclusivamente o inglês. Apesar de alguns momentos eu falar um bonjour, bonjour de, que são palavras soltas do francês, eu não falei francês em nenhum momento, ninguém me obrigou a falar o francês, nenhuma pessoa deixou de me responder porque eu estava falando o inglês, mas eu sempre fui muito educada. Quando eles começavam a falar o francês, eu só hi, I don't speak French e continuava tentando falar em inglês. Eu sinalizava que eu não falava o francês e continuava a conversa em inglês. Eu sempre fui muito bem atendida na cidade. Claro que isso pode não acontecer com você, dependendo da região que você for, assim como a tutora do Cambly que mora em Montreal, ela me explicou, em alguns locais talvez a pessoa não te responda ou até ela te responda mais a contragosto. Mas isso também tem a ver com a realidade da pessoa. Talvez essa pessoa não saiba falar muito bem o inglês, então ela prefere por conforto, por ter mais conforto no francês, ela prefere responder em francês. E não necessariamente que seja um ato de preconceito, mas para ela se sente mais confortável em falar em francês. Então pensa só você. Chega uma pessoa para conversar com você em inglês, mas você ainda não é fluente em inglês, você ainda não destravou essa sua capacidade de falar o inglês de uma forma fluente. Só que ela está forçando você a falar em inglês. Só que você não fala. Entende o que eu quero dizer? É realmente uma situação complexa. E eu até quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo em Montreal e que eu achei muito interessante. Eu estava em uma das estações de metrô ali de Montreal e eu precisava comprar um ticket de ônibus para ir para uma determinada região da cidade que se chama Boucherville. Aí eu pedi para ela, falei assim, olha, eu preciso comprar um ticket de ônibus para ir lá para Boucherville. Ela, você quer ir para Boucherville? Ela falou assim, isso, Boucherville. Ela falou assim, então tá, então olha só, eu vou te falar e repete comigo, Boucherville. Boucherville, mas ela falando em francês, claro que eu não falo francês, mas ela tentando me mostrar como que era a pronúncia correta da palavra Boucherville em francês. Então ela foi muito delicada comigo, tentando me corrigir na minha pronúncia, porque ela percebia que eu estava tentando me comunicar em francês da melhor forma possível. Então eu até agradeci ela pela gentileza, agradeci pelo passe de ônibus e segui viagem. Então em todos os momentos que eu estive na cidade, eu fui recebida dessa forma. Inclusive, uma outra história para vocês, eu peguei um táxi para ir para a região central e o taxista ele falava 4 idiomas. E eu até perguntei para ele também sobre essa questão, sobre os 2 idiomas, e ele falou assim, por que você não vem morar aqui? Você já fala inglês? Eu não, mas aqui na cidade as pessoas exigem o francês. Dele, mas não é bem assim. Aqui praticamente todo mundo fala os 2 idiomas. Então são questões que me acenderam um alerta. Não só o francês é importante em Montreal, mas também o inglês. De certa forma, o inglês ele vai ser uma parte crucial aí da sua vida em Montreal, dependendo da área que você for desempenhar o seu trabalho, dependendo do seu objetivo na província, mas talvez aí o inglês também seja importante nessa sua jornada em Montreal. Além disso, o Quebec atualmente é a única província que permite que você consiga o PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, que nada mais é do que aquele visto de trabalho que você recebe do governo, que você pode aplicar depois que você se forma aqui em uma instituição de ensino no Canadá. Então, somente o Quebec, hoje em dia, talvez isso mude nos próximos dias, mas hoje o Quebec é a única província que permite que você consiga o PGWP se você estudar em um college
college privado aqui no Canadá, porque a gente sabe que nas outras províncias apenas os colleges públicos eles fornecem esse documento. Então o que acontece? Alguns colleges privados eles estão na lista de instituições designadas pelo governo, então é preciso olhar no site oficial quais são esses colleges, mas muitos colleges privados, alguns cursos eles te permitem conseguir o PGWP e também o Work Permit para o seu cônjuge, ou seja, você vai ganhar o visto de trabalho depois que você concluir os seus estudos e o seu cônjuge vai conseguir trabalhar no Canadá enquanto você estuda. Mas Lúcia, o que isso significa? Isso pode mudar completamente o seu processo de imigração. Por quê? E é uma coisa que eu falo constantemente lá no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, eu vou deixar o nosso perfil aqui para você. O que acontece? O Quebec pode ser, sim, uma excelente porta de entrada para você conseguir imigrar aqui para o Canadá. Não necessariamente para você ficar na província do Quebec, mas para você utilizar essa experiência de trabalho na província para você conseguir aplicar para outros programas de imigração para outras províncias do Canadá. Então, você pode estudar no Canadá por um preço muito mais acessível, por se tratar de um college privado, né, por ele ser mais barato do que um college público, e você conseguir ganhar esses benefícios, que é o PGWP e o Work Permit, e então usar esses artifícios para o seu programa de imigração. Além disso, eu pude ver com os meus próprios olhos que Montreal é realmente uma cidade viva. Essa que é a segunda maior cidade do Canadá. Ela de fato é uma cidade diferenciada e tem muitas questões que podem com certeza atrair pessoas que moram no Brasil em cidades maiores. E isso pagando aí um custo de vida que talvez nem em cidades com menos de 1 milhão de habitantes você vai conseguir ter. Hoje em dia, o custo de vida em Montreal, ele é muito interessante, é um dos mais baixos até então que eu já vi. Dependendo da região ali na cidade que você for morar, você pode encontrar aluguéis de $1.000 para 2 quartos. É uma coisa assim que realmente em cidades grandes, cidades como Toronto, Ottawa, você não vai encontrar. Então você consegue ter os benefícios de questões que você só encontra em uma cidade grande, mas com custo de vida mais acessível, um custo de vida de uma cidade bem menor. Mas obviamente todas as cidades elas têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Nesse vídeo eu só tentei passar para vocês algumas das questões que eu aprendi com os canadenses estando no Quebec, estando ali nessas cidades que eu comentei com vocês, e essas questões elas podem talvez ser um diferencial na hora que você estiver planejando a sua vinda para o Canadá. Então, antes eu ouvia muitas questões negativas sobre o Quebec, mas eu percebi que há muitas questões positivas e que para muitas pessoas essas questões positivas elas têm um peso muito maior do que as questões negativas. E eu falei um pouco mais sobre isso lá na nossa área de membros. Para quem não sabe, nós estamos compartilhando várias informações relevantes de todas as cidades que nós estamos passando na nossa área de membros. Se você quiser participar, basta você clicar nesse botão aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um sininho aqui do lado, basta você clicar nele e você sempre receberá alertas quando nós publicarmos novos vídeos. E essa jornada pelo Canadá, ela está apenas começando e em breve eu vou trazer muito mais conteúdos para vocês, e lá na nossa área de membros, você já sabe, sempre vão ter atualizações de todos os locais que nós estamos passando. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!